Olá pessoal, eu estou dando continuidade ao vídeo 259 e nós vamos fazer agora o Displace Map. Eu estou usando o objeto que eu construí no vídeo anterior e se você quiser baixar prontinho, vai no endereço que está na descrição do vídeo. Primeiro passo, vamos ver. A gente vai em Shift A, Mesh e Plane. O Plane está aqui. Ele está rotacionado R90 em X, eu preciso deixar ele com a vista virada para mim. Eu vou colocar ele mais no centro aqui, para ficar mais fácil de entender. Eu quero deixar ele exatinho do tamanho dessa dimensão aqui. A princípio S, eu deixei mais ou menos da altura, e SX eu deixei mais ou menos na largura. Se ajeitei bem ajeitadinho, SX um tiquinho a mais. Ok, então eu fiz duas ações com esse plano. Eu fiz uma scale, aumentei o tamanho dele e fiz uma rotação. Para a gente evitar qualquer problema futuro que eventualmente possa dar, eu vou clicar em Ctrl A e vou aplicar a rotação e scale. O que isso faz? Isso, deixa eu mostrar para você. Aqui em Transform, ele zera, na verdade ele deixa no número original a scale e rotação. Porque se eu der Ctrl Z, pode observar, antes de aplicar Ctrl A, eu tinha uma rotação de 90 graus e eu tinha uma scale que variava entre x, y, z. Quando eu clico em Ctrl A, aplico Rotation e Scale, os números ficam mais de acordo com o que o Blender tem facilidade para trabalhar. Vamos fechar essa janela que a gente não precisa mais dela agora e vamos partir para a próxima etapa. A próxima etapa, o que a gente precisa fazer é desembrulhar esse plano. Antes de desembrulhar esse plano, eu vou colocar na vista 7. E veja bem, o plano, aproximando bem, ele está no meio do objeto de baixo. E eu preciso que ele fique acima. Não muito, mas ele tem que ficar acima do objeto de baixo, tá? Então, agora eu preciso fazer Unwrap, porque embora eu tenha somente uma face, o Blender trabalha assim, eu preciso fazer Unwrap. Então, eu vou abrir aqui, nesta janela, eu vou em UV Image Editor, ok? Eu vou colocar uma imagem, eu vou nomeá-la Displacement, e eu vou manter 1024 por 1024, o fundo preto, alfa, blank e ok. Agora eu tenho a janela aqui e ela está bem grande, por isso que ficou preto todinho. Então, vamos empurrar um pouquinho mais para cá. Olha, e pode observar que ele já deixou um asterisco aqui, significando que essa imagem não foi salva. Bom, depois a gente continua a falar a respeito disso. Observe que para eu fazer o Unwrap do plano, eu preciso ir para o modo de edição. Então, Tab, modo de edição, U, e eu posso colocar aqui, ó, Reset, porque o Reset, todas as faces que o objeto tiver, ele deixa preenchendo todinha a imagem. O plano que a gente está aqui tem uma face somente, tá? Mas quando você tiver objetos com mais faces, ele também vai deixar todas as faces umas sobrepostas às outras. E depois a gente vai ver essa ocorrência no próximo vídeo, provavelmente. É interessante agora você vir aqui e clicar aqui, Save as Image. Eu nem vou fazer isso porque pelos testes que eu já fiz, eu já tenho várias salvas. E é interessante que você salve no seu computador, você coloca Save as Image, ele vai jogar para o seu computador, você escolhe uma pasta e faz isso. Eu vou voltar para o que nós estávamos fazendo.
Por enquanto eu vou tirar essa janela daqui que eu não preciso dela e vou fechar essa aqui. E eu só preciso dessa aqui agora. Então, com esse objeto selecionado, eu vou voltar para o modo objeto. Como é que eu dou continuidade para isso? Pode observar que eu estou com os dois objetos aqui. Deixa eu ver em 7. A próxima etapa agora é, depois que eu fiz Unwrap, eu tendo o plano selecionado, aplicar um material, que eu nem sei se é preciso, mas eu tenho uma neura de aplicar material em tudo, tá? E depois abrir esse ícone aqui e deixar ele aqui por enquanto. O próximo passo, eu vou virar um pouquinho assim. Eu vou fazer o bake. Para fazer o bake, eu venho aqui nesse ícone, fecho essas partes aqui e o bake está aqui, ó. Tá? Então vamos ver como é que a gente funciona aqui. Para usar o bake para o displacement, eu seleciono este de baixo, Shift e seleciono este de cima. Você pode observar que este contorno aqui é mais claro do que esse de baixo. Isto significa que este contorno do plano é o objeto ativo. Por que eu estou falando isso para você? Porque você vai precisar saber disso quando você for fazer o bake. Por exemplo, aqui está escrito Select to Active. Portanto, você habilita porque você quer passar as informações dessa variação aqui de baixo para esse plano aqui, tá? E você não quer a renderização de todos esses elementos, você quer a renderização somente do displacement. E nesse momento é suficiente você clicar aqui e ele vai fazer o bake rapidinho. A gente não está vendo porque eu fechei a janela, mas a gente vai ver já já. Logicamente, aqui, pronto. Ele fez o bake aqui, então esse é o mapa que eu tenho do displace, tá? Mas o plano que está aqui em cima não está apresentando a imagem, certo? Deixa eu apertar um pouquinho aqui que a gente fica um pouco mais à vontade. Então vamos ver como é que a gente faz aparecer no plano essa imagem aqui. Então, a princípio, para facilitar a vida, eu vou passar essa aqui de baixo para essa layer 2 e eu fico só com o plano aqui. Eu preciso fazer alguns ajustes agora para eu conseguir passar esta imagem para este plano. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa grade que está perturbando. Onde? Pronto, tirei. A segunda coisa é você vir aqui em Shading, GLSL e Texture Solid. Pode observar agora então que o mesmo desenho que está aqui, tá? Olha aqui. Agora a gente pode fechar aqui, N de novo, e vamos voltar para esta parte aqui, Texture. Põe uma nova textura. Aqui ele já vem Image or Move. E nesse caso eu já tenho a textura aqui, então eu venho aqui e eu vou selecionar essa textura. Então eu tenho ela aqui agora também. Muito bem, mas eu quero algum volume para esse plano aqui. Esse plano aqui, ele não tem subdivisão nenhuma, ele está simplesmente um plano. Se você olhar em 7, por exemplo, ele está chapado, né? Como qualquer outro plano. E eu quero um volume. A gente vem aqui em modificadores, adiciona um modificador e coloca Subdivision Surface, que não resultou em absolutamente nada, pode observar. Agora a gente pode colocar um modificador Displace, que também parece que não teve nenhum resultado. Mas teve sim, espera um pouquinho só que a gente já vai resolver essa questão. Deixa eu fechar aqui, que facilita a nossa vida. A gente tem que fazer alguns ajustes aqui. A gente tem que colocar a textura, que ela já está aqui.
ok? A gente tem que mudar as coordenadas da textura para UV, né? Ele já faz alguns arranjos aqui, pode observar. E depois a força a gente lida de outra forma. Vamos ver como é que funciona. Ainda assim, se você colocar em 7, ele está com uma variação esquisitíssima, não tem nada a ver com o desenho, certo? Ok, então a gente pode ir para o modo de edição, clicar em W e subdivide. Até melhor abrir aqui, porque aí a gente subdivide rapidamente. Número de cortes, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, vamos para o modo objeto. Você pode observar que agora você já tem alguma semelhança com aquele desenho que foi feito, tá? E ao mesmo tempo, você também pode observar que o número de faces que você tem é 1936, portanto, bastante. Aqui você pode diminuir, por exemplo, e fazer alguns experimentos. Você diminui para 484 faces, aí você vai para o modo de edição e procura novamente subdivide, que eu sempre perco onde está o subdivide, aqui. 1, 2, 3. Você já aumentou o número de faces para 1936. Vamos para o modo de objeto e veja bem, agora você já tem uma definição melhor, inclusive com variação de altura aqui, tá? Essa é uma forma que você pode investir e aplicar no Displace, o Displacement Map, usando o modificador Displace. Agora, para que isto serve, né? Já que você aumenta tanto o número de faces aqui. Para imagens de alta resolução, ela é muito boa, porque quando você chega com a câmera perto, você tem definições muito mais claras a respeito do seu trabalho. Então, você pode até aumentar o Subdivision Surface aqui, você pode ver como já melhora a qualidade, só de se aumentar para 1. As faces também já aumentaram bastante. No entanto, se for um projeto que vale a pena você ter grandes subdivisões, você deve usar esse tipo de mapa com o modificador. Esse mapa tem vantagens e desvantagens, mas você tem aqui a possibilidade de você usar isso aqui em vários objetos. Dessa vez eu usei no plano e eu vou fazer um outro vídeo usando esse mesmo desenho, talvez em outro objeto, e você vai ter a possibilidade de ver modificações muito legais que podem ser feitas usando o Displace. Você pode adicionar mais um modificador aqui, Array, por exemplo. Você pode ter uma sequência desse mesmo Displace fazendo um desenho legal, por exemplo, um barrado numa janela, fazendo um barrado num vaso, fazendo um barrado em algum lugar que seja interessante para você. No próximo vídeo, então, eu vou mostrar para você a aplicação desse mesmo procedimento em um objeto que possa ficar interessante também. Então, até o próximo vídeo.